Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer filtro avançado no Excel, que nada mais é do que vocês estão vendo na tela. Por exemplo, aqui eu vou ter uma base de dados com a receita, eu vou botar aqui um exemplo pudim e vou pesquisar. Então irá exibir somente a receita de pudim. Se eu colocar aqui, por exemplo, a batata recheada e pesquisar, vai vir somente a batata recheada. Se eu deixar tudo em branco, retornará todas as receitas que estão disponíveis na nossa base de dados, que está em outra aba aqui, por exemplo. Ou até mesmo filtrar aqui por tipo de receita. Você bota doce e virão apenas as receitas doces. Bolo, pudim ou as receitas salgadas. No caso aqui é salgado e pronto. Fica aí para aprender como se faz isso. Valeu! Antes de mais nada, a gente precisa habilitar a guia do desenvolvedor, caso não esteja habilitada no seu Excel. Só vir em opções. Aqui em personalizar a faixa de opções e clicar aqui, ó, desenvolvedor. Vai estar desmarcado, você marca e ok e pronto, estará habilitada. Depois de habilitar a guia de desenvolvedor, você precisará gravar uma pequena macro. O que a gente vai fazer nessa pequena macro? Né? Uma macro bem simples, que a gente não vai ter que editar nada no código dela. Nós vamos gravar a macro utilizando o filtro avançado, que está bem aqui na guia dados. É esse campinho aqui, ó, avançado. 6 opções de filtragem usando critérios complexos. Ou seja, você pode trazer uma relação, um resumo do seu banco de dados com um ou mais critérios. Aqui, por exemplo, nossa base de dados, eu vou fazer só com 2 critérios, porque acho que a partir disso você consegue fazer qualquer quantidade que você deseja. Por exemplo, vou trazer aqui o tipo e a receita. Se você quiser filtrar o tipo de doce, ele irá filtrar doce, só que vai trazer bolo e pudim, ou salgado, que nesse caso aqui só tem uma batata recheada, porque eu não botei mais dados, né, na nossa base. Então vamos lá, você precisa vir na aba resumo, na hora de gravar sua macro, porque senão o filtro avançado ele se perde. Se você começar aqui e tentar copiar os dados resumidos para cá, ele vai dizer que não é possível. Então você precisa sempre começar o seu filtro avançado para onde você quer colar os seus dados, né, resumidos. Vamos na guia desenvolvedor, que é onde a gente habilitou para gravar a macro, e clique aqui, ó, gravar macro. Coloque o nome que você quiser, aqui eu vou colocar filtro e deu OK. A partir desse momento, tente fazer o mínimo possível. Faça exatamente o que o seu filtro avançado irá realizar, porque todas as vezes que você apertar o botãozinho, ele vai fazer a mesma coisa que você fizer agora. Então, venha na guia dados, clique aqui, ó, em avançado, que é o filtro avançado. O intervalo da lista, ou seja, o seu banco de dados. Clique na aba base e selecione da mesma maneira que eu estou selecionando. Clica na coluna e arraste. Por que eu estou falando para fazer dessa forma? Se você colocar daqui até aqui, ele sempre irá pegar até a linha 19. Quando você adicionar novos dados, eles não vão aparecer no seu filtro. Então, selecione a coluna, vai ficar assim, ó, sem número. O intervalo de critério ele está na sua guia resumo. Selecione aqui, ó, tipo e receita e desça uma linha. E selecione essa opção, ó, copiar para outro local. Ou seja, a gente vai copiar aqui para a aba resumo. Selecione aqui, ó, o seu rótulo, né? Exatamente em cima dele. Ok, veja que automaticamente ele já trouxe toda a base, porque o nosso filtro, né, os nossos critérios estão vazios, ou seja, não tem critério, então traz tudo. Mas lembre-se, você está gravando. Depois de ter feito isso, não pode continuar mexendo na planilha. Volte na guia de desenvolvedor e clique em parar gravação. Assim que você parou, pronto, sua macro foi executada. Eu gosto bastante de inserir uma forma aqui, um retângulo, por exemplo. Eu edito um texto, eu vou botar aqui, ó, pesquisar, tá? Clica com o botão aqui, ó, vou centralizar, deixar em negrito, sei lá. Clique com o botão direito nesse botão novo e vai em atribuir macro, que a gente vai colocar nesse botão a macro que a gente acabou de gravar. Então, atribuir macro foi a macro filtro, que eu nomeei como filtro, e ok. Quando eu colocar aqui, por exemplo, bolo na minha receita e pesquisar, irá trazer somente a receita de bolo. Se eu botar pudim, vai trazer somente a receita de pudim. Ou se eu colocar aqui
salgado irá trazer o salgado que tem na minha base, ou o doce, que são dois, né? Irá trazer tanto o bolo quanto o pudim. Por isso que é muito legal o filtro avançado. Você consegue ter bastante flexibilidade quanto a isso. Pô, se eu botar doce e batata, ele não puxa nada, porque os critérios não casam. Então ele não encontra, então ele não retorna nada. E uma outra coisa muito interessante do filtro avançado é que, por exemplo, aqui eu não botei batata recheada à toa. Se eu colocar, por exemplo, batata e pesquisar, ele retorna todas as receitas que tenham no nome batata. A gente tem um assinante no canal que deixou um comentário no nosso último vídeo sobre validação de dados, né, a lista suspensa, Renan Cunha. A gente vai deixar aqui o comentário, aparecendo bem aqui, que ele perguntava como ele poderia botar uma validação de dados e trazer a receita. E tem muito a ver com esse vídeo, porque aqui a gente consegue botar uma validação de dados aqui na receita ou no tipo e sempre pesquisar. Só que tem um detalhezinho aqui para a gente fazer a validação, porque não é tão simples quanto a do vídeo anterior. Porque se a gente simplesmente colocar uma validação baseando aqui, irá repetir diversas vezes. Bolo, 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 pudim, pudim, pudim. E não é isso que a gente quer. Então, a gente pode gravar uma nova macro, bem simples, usando o filtro avançado de novo. Vá na guia desenvolvedor. Você precisa estar nessa aba resumo, porque a gente vai executar ela aqui. Então, ela precisa fazer essa troca de aba sempre. Então, é importante que você esteja na sua aba, que você vai colocar o botãozinho para resumir. Vem aqui em gravar macro. Vou botar aqui, ó, atualizar. Vá para a guia base e clica aqui, ó, dados, avançado. Só que dessa vez eu não preciso da base toda, eu quero só a coluna B, é onde estão as receitas. Vou copiar para outro local, vou copiar aqui para H1 e somente registro exclusivo, porque senão eu vou trazer bolo, 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 pudim, pudim, pudim de forma repetitiva. Selecionar e ok. Veja aqui, trouxe de forma resumida, né, os itens exclusivos. Volte para sua aba resumo, vá na guia desenvolvedor e parar a gravação. Por que eu fiz isso? Porque se eu colocar simplesmente o filtro, a validação de dados, direto da base, ficará um monte de coisa repetida. Então aqui a gente faz de forma resumida. Depois de ter feito essa gravação, a gente pode até copiar esse botão, colar aqui, só que a gente precisa mudar a macro que está atribuída a ela. Então clique aqui de novo, atribuir macro, atualizar, ok. Troca o texto aqui, né? Vou trocar o pesquisar por atualizar filtro. Há um detalhe importante que depois de ter atribuído a macro, se eu clicar com o botão normal, vai executar a macro, por exemplo aqui. Então, para editar, clique com o botão direito, que aí vai habilitar a edição dela, tá vendo? Então agora eu consigo editar. Agora para colocar a validação de dados na receita, eu venho aqui na guia dados, validação de dados, né, que já está em outro vídeo ensinando isso. Fonte está na guia base. Vem aqui, eu vou colocar aqui uns 3 abaixo, né, para futuras edições. Ok, e pronto. Aqui tem o bolo, a batata recheada, enfim. Porém, se eu encaixar aqui um salgado, um empadão, então frango, gramas, 200. Quando eu procurar aqui na minha receita, não vai ter empadão, porque é justamente aquilo que eu estava falando. Essa relação não está atualizada. Então, quando eu atualizar o filtro, pronto. Porque a gente executou aquela outra macro que a gente acabou de gravar e quando eu pesquisar, tem um empadão. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, nos digam. A melhor forma de dizer isso é clicando em gostei e se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Obrigado, até mais.